Galera, já pensou como é que seria a briga entre os maiores artistas marciais do leste asiático enfrentando um fucking homem das cavernas 110% composto de músculo com 2,5 metros de altura? Bom, galera, Baki voltou com uma temporada novinha na Netflix e eu vou dizer o que é esse anime animal. Você vai curtir demais, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui, obra de arte. Pra mim, obra de arte. É o anime que mais hype uma pessoa pra ver uma porrada acontecer. O tempo todo falando de um, o tempo todo falando de outro. E eu quero ver essa porrada e pá, ela acontece. Nossa, é de explodir. Quando o papo é Baki, eu admito que, na boa, eu entro naquele meio... no meu estilo fanboy. Não tem como, cara. Eu sou propenso a ser fanboy. Eu sou fanboy de Baki e por muitos motivos, vocês vão entender. Mas a gente vai falar disso em partes, ok? Tudo que você precisa saber por enquanto é que essa temporada saiu completo no catálogo da Netflix agora. Não vai um por um não, tá direto. E eu peguei e assisti inteira. Eu tô aqui pra dar realmente meu veredito pra você. E você sabe que eu gostei, né? Dá pra perceber. E pra quem não conhece Baki, você tá perdendo algo muito, muito maneiro. Sabe, um mundo repleto de maluquice direto dos animes. Daquela coisa de você ficar hypado pra ver uma porrada. Das melhores porradas que existem. Eu vou te falar tudo isso durante esse vídeo aqui agora. Mas antes, pô, capricha nesse like, ajuda demais. O teu like é o forte dessa casa, é o que ajuda a manter o YouTube colorido, o YouTube com o universo nerdístico, né? Sempre obrigado de coração, galera, bom demais, vamos lá. Bom, pra começar é melhor responder logo o que seria Baki. E resumindo muito, ok? Baki é um mangá de 91 que conta a trajetória do protagonista, Baki Hama. E o objetivo final da obra já aparece bem no comecinho. O Baki, ele quer derrotar o pai dele em combate. O objetivo é esse, derrotar o pai em combate. Tipo, né, não parece nada demais. Mas o problema é que o pai do Baki é nada menos do que o homem mais forte do mundo. Ou seja, pro Baki atingir a missão dele, que ele quer, derrotar o pai dele, o único jeito é virando o mais forte do mundo. Ele tem que passar o pai dele. E aí o pessoal leigo vai me perguntar, pô, o pai do Baki é forte, beleza, mas e daí? Como é que isso afeta a história? E eu te respondo apresentando um dos personagens mais brutais de todos os animes. Yujiro Hama. Galera, vocês não estão entendendo. Esse cara é um animal, é um monstro. Você vai vendo todo o passado dele, porque o anime vai contando pra você o passado dele e tudo que ele fez com cada personagem. Pô, mas é de enlouquecer. A escala de poder dessa obra tem muito exagero nesse ponto da obra, entende? Tipo, de você, caramba, o cara conseguiu fazer isso, cara, olha o feito, que vai te dando os feitos da pessoa, entende? Mas assim, o Yujiro, o pai do Baki, tá em outro patamar de quebrado, entende? De upado. Porque você tem que entender o seguinte, eu vou te falar alguns dos feitos desse personagem, só pra você abrir a mente. O Yujiro, ele venceu uma briga contra um urso polar. E a gente tá falando aqui de um universo sem poderes, sem mega poderes, entende? Não é de meta-humanos. Então é um cara que venceu contra um urso polar. O Yujiro conseguiu empurrar uma pessoa no chão ao ponto de quebrar a coluna da pessoa. O cara conseguiu parar um terremoto dando um soco no chão. E nessa temporada a gente vê um monstro, esse monstro, apertando o carvão com tanta força que o carvão virou um diamante. Ó, a única vez que eu vi isso acontecer foi com o Superman. Acho que eu vi num desenho dos Super Amigos, apertou assim e virou diamante. É isso. Galera, é um nível de poder, assim, absurdo, um nível de feitos absurdo, entende? E o Yujiro, ele é conhecido como ogro. É um monstro literal de contos de fadas que chegou no mundo real. Entende? Ele é o Shrek do mundo real, de forte. Mas pra finalizar, o maior feito do cara foi o de vencer os Estados Unidos da América no soco. Como assim, Pedro? Os Estados Unidos da América? Venceu quem? Calma, é os Estados Unidos mesmo. Tanque, caças, nada consegue parar o ogro. Então, pode crer, vencer o cara já deixou de ser um desejo das pessoas do mundo. Chegou ao ponto de virar uma ilusão, né? Você equiparar o Yujiro. Caramba, você quer ser igual aquele? Tu vai ser igual ele? Não dá. E claro, o Baki não vai parar por conta disso. E essa história leva a gente até esse arco atual. Galera, depois da gente ver o Baki enfrentando gangues de rua, boxeadores, líderes da Yakuza, um torneio do submundo onde não existem regras, assassinos que sobreviveram lá ao corredor da morte, ao homem que não era capaz de ser preso por nada no planeta, a gente chega agora, no arco onde a gente conhece o Piccolo. É um literal homem das cavernas. O cara é um homem das cavernas, ok? O cara é um homo sapiens que caçava dinossauros pra comer. Triceratops, Brachiosauro, nem o T-Rex era capaz de aguentar a porrada contra esse cara aí. Eu disse, na boa, não dá. Como que humanos comuns vão lidar com um cara desse? Se nem os T-Rex da vida conseguiam lidar com um cara desse. Deu pra ver que a história da obra é a coisa mais simples do mundo.
É uma daquelas bobagens de shonen, mas tem tudo pra ser uma obra sensacional. E verdade seja dita, a história da obra é ridícula de simples no quesito criatividade. Mas a criatividade pra técnicas, para explicações, pros feitos, pra hypar a gente, sabe? Para situações que os personagens se encontram, são muito, muito boas. Pensa numa coisa que te aquece pra você. Pô, eu preciso ver isso. É essa obra. Se eu pudesse dar nota, ok? Bom, eu posso dar nota, né? Minha nota é 10. É 10. Tem umas coisas viajadas nessa obra, né? Principalmente nessa temporada tem. Rola nessa temporada, mas não diminui a diversão da obra. Pra mim, 10, pra merecer um 10, é quando você se prende do início ao fim. Quando você tá lá assistindo e você, porra, eu quero ver mais. Eu quero mais. Pô, se fez isso com você, é 10. Eu acho que tem que ser isso, sabe? Então, a obra é fantástica. Mas vamos falar aqui sobre animação. Eu diria que a primeira temporada real de Baki, lá dos anos 90, tinha uma animação bacana pra aquela época. Mas desde que a Netflix colocou as mãos nessas temporadas mais novas, né? As últimas 2 temporadas antes dessa agora, que a gente tá vendo, deu uma baita afundada na qualidade da animação. Então, esse é um ponto negativo da obra. De novo, nenhum ponto negativo vai tirar pra mim a nota 10, ok? Só tô dizendo pra vocês agora um ponto negativo. Mas tem que entender o seguinte, isso não é nível Nanatsu no Taizai, né? Com animação bugada, traços feios, não é nada disso. Pelo contrário, é raro achar algum frame ruim. E meio que o problema é esse, muitas das cenas de combate do anime, né, onde a animação deveria ser prioridade, mas não tem. Então assim, onde a gente diria que a animação deveria ter mais o foco nessas cenas de porrada, são cenas que aparecem mais os frames estáticos, entende? Eu aposto que vocês perceberam isso também, vocês assistiram. Mas a parte da direção desse anime sempre acerta. Mesmo com essa animação que com certeza tá faltando, a gente ainda fica com aquela vontade de querer ver mais um episódio. A gente sente o impacto dos golpes, sabe? Os passos pra você. Sente a tensão das cenas escalando. E é difícil não se divertir vendo esse anime, de verdade. É muito fácil sentar e ver do começo ao fim. É difícil separar. Você vai perceber o que eu tô falando. Quando você começa a ver essa temporada, pô, você quer ver o Baki lutando contra o Piccolo. E até chegar nesse ponto, a gente vê vários outros lutadores tentando a sorte. É muito maneiro ver o pessoal tentando a sorte contra o Piccolo. Os personagens são carismáticos demais pra esquecer, porque cada personagem que vai enfrentar o Piccolo, pô, tem um background grande, uma história grande. Né? Foco no Jack Ham, ok? O cara é sensacional. Em outras questões assim de efeitos visuais ou sonoros, o anime ficou naquela faixa do basicão. Nada que fique marcado na memória de alguém. Mas se a obra realmente tem um orçamento mais baixo, deu pra acertar nesses pontos, ok? Por um lado tem um orçamento mais baixo, deu pra acertar nesses outros pontos. Você tem que entender o que eu tô falando, ok? Numa era onde a gente tem, né, Zoom 100, Bleach, Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, principalmente Kimetsu no Yaiba, que é perfeito, Baki tá muito atrás em qualidade visual, em efeitos, em música, em história. Só que o que o Baki tem e que faz muito bem, com certeza, essa porradaria de alto nível. Essa linha de personagens secundários principais que você não consegue esquecer. E essa qualidade em criar o hype de cada luta. Isso é difícil pra caramba. Você não vê isso tão fácil em outros animes, ok? Você precisa de muito tempo pra ver isso em outros animes. Baki consegue, pegou a fórmula pra fazer você hypar com a luta. E pra finalizar, eu vou falar sobre a dublagem. Galera, assiste Baki dublado, faça isso por você mesmo. Pra mim, a dublagem tá imperdível. Eu sempre assisti Baki dublado desde o início, ok? Em todas as temporadas. É como se tivesse encontrado a voz real dos personagens. O Baki tem aquela voz que normalmente é mais relaxada, sabe? É normal dele, parece que combina com ele. Aliás, parece que não combina com ele. Mas, pô, ele consegue explodir mesmo quando tá o momento certo pra ele explodir. O Yujiro tem aquela voz sempre agressiva, o pai dele, sabe? Até parece que a voz dele já vai arrancar a nossa cabeça. Assista Baki dublado. Se você é fã, eu sei que ou você já assistiu ou você já tem data pra ver o anime inteiro. Mas se você nunca viu o Baki, dá uma chance pro anime. Todas as temporadas estão no Netflix, tirando as temporadas clássicas, ok? Mas não é necessário assistir tudo aquilo pra você entender a história. Assiste só as temporadas que estão na Netflix. Você vai me agradecer depois. Dá uma olhada no anime e vê o que você acha. Depois você volta aqui, deixa um comentário aqui, não importa, volta no futuro. Né, dizendo se você curtiu, se você já acompanhava, enfim. Me diz sua opinião real. Obrigado por esse vídeo, você é fera. Adoro poder dar sugestões pra vocês, porque vocês me dão muitas sugestões também, ok? Vocês acham que não, vocês me dão muito mais do que eu dou pra vocês. Então obrigado por isso, se inscreve no canal, até a próxima. Valeu, fui!